De máquinas gigantes movidas a vapor até supercomputadores que cabem no nosso bolso, a história do computador é uma saga simplesmente incrível. E hoje, vamos mergulhar nessa jornada para entender como essa máquina, que hoje define o nosso mundo, foi sonhada, construída e totalmente revolucionada. Vamos pensar um pouco. E se a ideia por trás de toda a tecnologia que nos cerca hoje não tivesse nascido no Vale do Silício, com chips e telas de LED, mas sim no meio do barulho e do vapor da Revolução Industrial? Pois é, essa é a viagem que a gente vai fazer agora, de uma fantasia feita de engrenagens e latão até a realidade digital que está na palma da nossa mão. E olha, essa história é bem mais surpreendente do que se pode imaginar. Nossa primeira parada é a Inglaterra do século XIX. Uma época de inovação a todo vapor, literalmente, mas que esbarrava num problema gigantesco: a necessidade desesperada de fazer cálculos precisos sem erros. É que, naquela época, tudo, mas tudo mesmo, desde tabelas de navegação para navios até cálculos de engenharia, era feito à mão. Era um trabalho exaustivo e, o pior de tudo, muito propenso a erros. E um errinho de cálculo podia significar um desastre, como um navio inteiro se perdendo no mar. A indústria precisava de uma solução, e para ontem. E aí que entra em cena uma figura-chave, o matemático Charles Babbage. A grande sacada dele veio de um lugar bem inusitado: um tear que usava cartões perfurados para criar desenhos complexos nos tecidos. Babbage olhou para aquilo e pensou: e se usasse esses cartões para tecer números? O que ele imaginou era basicamente o esqueleto de todo computador moderno. Tinha um armazém para guardar os dados, que seria a memória, e um engenho para processar tudo, o processador. Era, na essência, um computador programável, só que feito de latão e ferro. Só que aí vinha a grande virada na história. Um balde de água fria. A máquina nunca saiu do papel. A visão de Babbage estava um século à frente da tecnologia da sua época. Faltou dinheiro, claro, e a engenharia daquele tempo simplesmente não conseguia produzir as peças com a precisão que ele precisava. A máquina analítica ficou ali como um sonho, uma planta baixa do futuro. Mas essa ideia não morreu, não. Ela foi mantida viva por outra mente brilhante, Ada Lovelace. Enquanto Babbage via ali uma supercalculadora, Lovelace, que era filha do poeta Lord Byron, enxergou muito, mas muito além. Ela entendeu a essência do que está escrito aí na tela. A máquina só faria o que fosse mandada fazer. Mas, e se as ordens não fossem sobre números? E se fossem sobre notas musicais ou arte? Ao escrever o que hoje a gente considera o primeiro algoritmo da história, Lovelace se tornou a primeira programadora e, mais importante, a primeira pessoa a ver o potencial criativo da computação. Agora, a gente vai dar um salto no tempo, de mais ou menos um século para frente. Aquele sonho mecânico do Babbage estava adormecido, mas prestes a ser acordado. Não mais pelo vapor, e sim pela eletricidade. E o catalisador para essa mudança toda seria o maior conflito da história da humanidade: a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra não foi só uma guerra de tanques e aviões, foi, acima de tudo, uma guerra de informação. Proteger as próprias mensagens e, ao mesmo tempo, quebrar os códigos do inimigo era uma questão de vida ou morte. E a Alemanha nazista tinha uma arma secreta para isso: a máquina Enigma. Um aparelho que embaralhava mensagens de um jeito tão complexo que parecia impossível de decifrar. Olha só esse número aí na tela. Isso é a quantidade de configurações possíveis da Enigma. É um número com mais zeros do que dá para imaginar. Tentar adivinhar a configuração certa na base da sorte era impossível. E para piorar tudo, a cada 24 horas a chave mudava e todo o trabalho tinha que começar do zero. Quebrar esse código era, sem dúvida, o maior desafio intelectual da guerra. E a resposta dos aliados? Bom, ela veio de um lugar super secreto chamado Bletchley Park. Lá, um time liderado pelo gênio Alan Turing construiu a Bomb. Não era um computador como a gente conhece hoje, mas sim uma máquina eletromecânica feita para uma única tarefa: testar milhares de configurações da Enigma por segundo, procurando uma brecha, uma contradição lógica. O sucesso deles, que foi mantido em segredo por décadas, encurtou a guerra em anos e salvou milhões de vidas. Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos tinham um outro pepino para resolver, tão complicado quanto: a balística. Para a artilharia acertar o alvo, era preciso calcular tabelas de trajetórias gigantescas, um trabalho que levava semanas e era feito manualmente por equipes de matemáticos, que, curiosamente, eram chamados de computadores. E a solução americana foi isso aqui:
O ENIAC, um monstro de 30 toneladas, com mais de 17 mil válvulas a vácuo e centenas de quilômetros de fios. Ele foi o primeiro computador eletrônico de propósito geral do mundo e conseguia fazer em minutos os cálculos que as equipes humanas levavam semanas para terminar. E quem é que dava vida para esse gigante? Quem programava o ENIAC? Um grupo de 6 mulheres matemáticas. Elas não usavam linguagens de programação. Elas programavam na mão, conectando cabos, girando interruptores, transformando diagramas de lógica em realidade física. E o mais trágico é que o trabalho delas foi completamente apagado da história por décadas. Elas nem sequer foram convidadas para a cerimônia de inauguração do computador que elas mesmas ajudaram a construir. Ok, a guerra tinha acabado. Mas a revolução da computação? Essa estava só começando. O ENIAC provou que era possível. Mas ele era um gigante, ocupava uma sala inteira. O novo desafio era óbvio: como encolher esse gigante? Como colocar todo aquele poder numa caixa que coubesse em qualquer lugar? E o que se seguiu foi uma corrida tecnológica simplesmente alucinante. As válvulas a vácuo, que eram grandes e frágeis, foram trocadas pelo transistor, pequeno e confiável. Depois veio o circuito integrado, que colocou centenas de transistores num único chip. E o ápice dessa jornada foi o microprocessador, que basicamente colocou um cérebro de computador inteiro numa pecinha de silício. Cada passo desses não foi só uma melhoria, foi um salto gigantesco que deixou os computadores menores, mais rápidos e muito, muito mais baratos. E essa miniaturização toda causou uma verdadeira revolução nos preços. Olha só a diferença. Nos anos 60, um mini computador, que era do tamanho de uma geladeira, custava o preço de um carro de luxo. Só 10 anos depois, o Kenbeck U1, que é considerado o primeiro computador pessoal, já era vendido por $750. A computação estava saindo dos laboratórios e batendo na porta de casa. A década de 70, nossa, foi uma verdadeira explosão de criatividade. Começou com kits como o Altair 8080, que eram para entusiastas que montavam os próprios computadores na garagem. Mas aí, em 1977, veio a chamada Santíssima Trindade, que incluía o Apple II com máquinas já prontas para usar. O computador pessoal estava pronto para o grande público. E foi aí que, em 1981, uma gigante da indústria, a IBM, resolveu entrar na brincadeira. A IBM fez uma jogada que mudou o jogo completamente. Em vez de criar um sistema todo fechado como a Apple fazia, eles usaram o que a gente chama de arquitetura aberta. Basicamente, eles usaram peças de outras empresas e publicaram as especificações. O resultado, qualquer um podia construir máquinas, acessórios e programas compatíveis. Isso gerou uma explosão de clones de PC, derrubou os preços e criou o padrão de mercado que domina até hoje. Isso tudo nos traz de volta ao presente. Depois de uma jornada de mais de 150 anos, que passou por visionários, guerras e garagens, o que aconteceu com aquele sonho antigo de engrenagens e vapor? Onde é que ele foi parar? O mais incrível é olhar para isso aqui. Os conceitos fundamentais da máquina analítica do Babbage são exatamente os mesmos de qualquer celular, de qualquer notebook de hoje. A entrada dos cartões perfurados virou o teclado, o mouse, a tela de toque. O armazém de engrenagens virou a memória RAM e os SSDs. O engenho mecânico virou a CPU, o processador no coração do aparelho. A tecnologia mudou da água para o vinho, mas a arquitetura genial do Babbage, essa permanece. O sonho de Babbage de uma máquina que servisse para qualquer propósito e a visão de Lovelace de uma ciência poética que pudesse criar se realizaram por completo. A ideia de que uma máquina de calcular poderia um dia compor música, criar imagens e manipular palavras se tornou a realidade que bilhões de pessoas carregam no bolso todos os dias. No fim das contas, o ponto central é este. A história do computador não é a história de uma única invenção ou de um único gênio. É uma corrente de inovação. É como uma corrida de revezamento onde cada geração pegou o bastão da anterior e correu um pouco mais, adicionando a sua contribuição, de Babbage a Turing, das programadoras do ENIAC aos pioneiros do Vale do Silício. E isso nos deixa com uma última pergunta. O grande sonho de um computador em cada casa foi realizado. E agora? Qual é o próximo sonho? Qual é a próxima fronteira que essa linhagem incrível de inovação vai nos ajudar a cruzar? Porque a corrida, essa ainda não terminou.